A igreja, para que ela seja relevante às próximas gerações, ela precisa, sem sombra de dúvidas, aprender a olhar para o ser humano hoje e sem pressupor determinadas realidades que até um passado recente funcionavam. Hoje, humanamente falando, nós temos muitas situações novas e com as quais a gente precisa aprender a dialogar, sobretudo do ponto de vista da moral, né? Por exemplo, a própria questão familiar. A imagem de família que nós ainda carregamos em nós é aquela, o pai, a mãe e os filhos. Só que hoje a gente sabe que existem novas configurações familiares e a gente não pode, como igreja, continuar fazendo de conta que isso não existe, porque são processos que, civilmente falando, são legais, são possíveis, né? A morte do Papa Francisco deixa a igreja sem um líder oficial. Após sua partida, inicia-se o período conhecido como sé vacante, que termina quando um novo pontífice é eleito pelo Colégio de Cardeais, o conclave. O conclave, ele funciona da seguinte maneira, né, que deve começar nos próximos dias. Primeiro, existem diversas reuniões que nós chamamos de congregações gerais, em que os cardeais estarão juntos para pensar o momento eclesial atual e assim, de uma certa forma, já pensar qual seria o melhor perfil para o futuro bispo de Roma, né? Uma vez celebradas essas congregações gerais, o ritual do conclave começa em si com uma missa que é inclusive intitulada pela eleição do pontífice. A sé vacante deve durar no mínimo 15 dias e no máximo 20. O prazo é estipulado para que os cardeais, que vivem em diversas partes do mundo, possam se deslocar a Roma para participar do conclave. Terminada a missa, os cardeais em fila, com a veste coral, eles se dirigem até a Capela Sistina e antes de entrar fazem um juramento com as mãos postas sobre a palavra de Deus, dizendo que o que acontecer lá dentro, fica lá dentro. Tanto é que os cardeais não podem entrar com aparelho celular e com nenhum tipo de comunicação, né? Uma vez que todos eles entram, é dito extra homines, uma expressão latina que significa quem não é cardeal, quem não é eleitor, retire-se, né? E aí as portas da Capela Sistina são lacradas. Em geral, lá dentro, os cardeais recebem uma cédula que está escrito em latim, eu escolho para sumo pontífice, e ele coloca ali o sobrenome do cardeal que ele escolhe, né? São 4 escrutínios por dia. O cardeal do Rio de Janeiro participará pela primeira vez do conclave. Para mim será a primeira vez participar de um conclave. Eu vou agora para o seu sepultamento, para as exéquias, né? Estou apenas aguardando as datas e horários que Roma vai marcar. E ao mesmo tempo depois conversar com os cardeais, rezar na intenção e participar do conclave pela primeira vez, pedindo a luz do Espírito Santo para podermos aí encontrar aquele que Deus escolheu para continuar essa missão. Todo esse processo é crucial para a continuidade da liderança espiritual e administrativa da igreja. Então, com a morte de Francisco, a gente observa este período que é chamado de sede vacante, em que os cardeais vão a Roma para se reunir. Claro que a igreja não fica sem um vigia, sem um responsável, que é o cardeal Carmelengo, que é o responsável por conduzir todo o processo até a eleição do novo Papa. Claro que nós veremos aí aquela questão, eles se reunindo na Capela Sistina, todas as discussões políticas, uma análise sobre a situação da igreja, e claro que haverá grupos diferentes, afinal, apesar de cardeais, são homens que têm perspectivas diferentes com relação à forma como a igreja deve agir em muitas das questões. Alguns mais progressistas, que querem incluir mais, outros que pretendem que a tradição prevaleça, e a ideia é que durante esta eleição eles também tenham ali a capacidade de escolher um novo líder que leve a Igreja Católica nos próximos anos, particularmente num momento muito difícil da história da humanidade, que nós observamos aí uma polarização muito importante. Então, a escolha do novo Papa é fundamental neste mundo que nós atravessamos de dificuldades e de várias batalhas ideológicas. Entre os cardeais cotados para sucedê-lo, destacam-se figuras de diversas partes do mundo, cada uma trazendo suas próprias experiências e visões para o futuro da igreja. É interessante que toda vez que existe
a seleção de um novo Papa parece também uma torcida política, né? Porque, claro, cada país se sentiria extremamente representado em ver um cidadão seu assumir ali a cadeira de São Pedro. Mesmo para os argentinos, foi uma honra enorme ter o cardeal Bergoglio assumir como Papa Francisco. A única tristeza dos argentinos foi o fato de que Francisco, durante o seu pontificado, não foi à Argentina, justamente por medo de ser associado a questões políticas locais. Mas sempre se diz que os papáveis, né, aqueles que são próximos, que estão sendo considerados na bolsa de apostas, entram papáveis e saem cardeais normalmente, em razão do fato de que se espera que na reunião em que os cardeais estão reunidos no conclave, de alguma forma a seleção não seja somente política, mas, como se acredita no mundo católico, seja resultado da invocação do Espírito Santo para que se manifeste na escolha do novo Papa. Sejam diplomatas, teólogos ou mediadores, há cardeais cuja voz vai ser decisiva durante a votação e que analistas mencionam como candidatos papáveis, ou seja, favoritos para suceder Francisco. Portanto, é o futuro Papa, ou os próximos, porque na Igreja Católica as coisas são mais lentas do que a gente imagina, são esses papas que vão decidir se eles vão de fato materializar, concretizar esse novo clima, ou vai ser só uma espécie de sopro de vento que passa. Então o legado de Francisco é uma coisa que está aberta. Por enquanto a gente vive todo esse clima que ele criou na Igreja, mas isso não se tornou garantido juridicamente, institucionalmente, e portanto o futuro está completamente aberto. Embora o resultado do conclave seja sempre imprevisível, alguns nomes são proeminentes. Na Europa temos Pietro Parolin, da Itália, de 70 anos. O diplomata altamente experiente serviu como secretário de Estado, o número 2 do Vaticano. Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha, de 69 anos, é um diplomata discreto e experiente, que realiza missões de mediação política no exterior há mais de 30 anos. Cláudio Gugerotti é um diplomata de 69 anos e poliglota, que serviu como embaixador da Santa Sé em vários países do leste europeu. Jean-Marc Avallini nasceu na Argélia e passou a maior parte da vida em Marsella, onde é arcebispo e defensor do diálogo interreligioso. Ele tem 66 anos. Peter Erdő, arcebispo de Budapeste, é um intelectual austero, conhecido por seu conhecimento teológico e abertura de outras religiões. Com 72 anos, ele tem opiniões muito conservadoras. Entre os cardeais da Ásia, temos Antônio Tagle, de 67 anos, ex-arcebispo de Manilha. E a África tem 2 possíveis candidatos a Papa. O ganês Peter Turkson, de 76 anos, é um dos cardeais mais influentes deste continente. E Fridolin Ambongo, de 65 anos, é uma voz de destaque no movimento pela paz em sua terra natal, a República Democrática do Congo, e pode obter o apoio de cardeais conservadores. Nas Américas, 2 cardeais dos Estados Unidos chamam a atenção. Robert Francis Prevost, de 69 anos, é o prefeito do poderoso dicastério para os bispos. Ele preside a Pontífice Comissão para a América Latina. Timothy Dolan, chefe do poderoso arcebispo de Nova York, tem uma presença predominante nas redes sociais. Ele tem 75 anos. A lista de papáveis por vez também cita um brasileiro, Sérgio da Rocha, de 65 anos. É arcebispo metropolitano da Bahia e um grande entusiasta das mudanças realizadas por Francisco. Como a gente sabe que tradicionalmente as escolhas da Igreja Católica, elas vão primeiro por uma linha mais modernizadora, eu diria. Isso aconteceu com João Paulo II, por exemplo, e com outros papas anteriores, e depois se intercala para um papa mais conservador, mas principalmente um papa mais ligado às doutrinas da fé, conforme linguagem da própria Igreja Católica. Então, por isso que provavelmente há uma grande chance, uma corrente que defenda que o próximo papa seja dessa forma, conforme foi, inclusive, o papa antecessor, que era o Bento XVI. Então, entre João Paulo II, um papa muito viajado, um
Papa ligado a questões internacionais, muito politizado naquele mundo dividido entre União Soviética e Estados Unidos, veio um de doutrina da fé, Bento XVI, e depois agora novamente o Papa Francisco, uma retomada de uma agenda internacional, a questão imigratória, por exemplo. Então, há grande chance de ser alguém ligado mais à doutrina da fé. Então, provavelmente, esse tipo de questão e outras internacionais podem ficar aí, digamos assim, órfãos de uma grande liderança internacional, levando essas questões em termos internacionais. Durante esse período, sem um Papa, o governo da Igreja Católica fica confiado ao Camerlengo, como explica o correspondente internacional Eliseu Caetano. O Camerlengo é responsável pela administração dos bens e do tesouro do Vaticano. Atualmente, o cargo é ocupado pelo cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell. Entre as funções do Camerlengo está a organização da transição durante a sé vacante, que é o período em que a Igreja Católica fica sem um pontífice. Ele também é responsável por atestar a morte do Papa e assume, temporariamente, o Palácio Apostólico, que é a residência oficial do Papa. Também cabe ao Camerlengo ajudar a organizar o conclave, que é a eleição para o novo Papa. A expectativa para o novo Papa é grande e rodeada de dúvidas pelos fiéis. No horizonte da escolha, paira o questionamento. O próximo pontífice dará continuidade à linha de Francisco ou representará uma guinada conservadora? Acho que o Papa Francisco deixou um legado e gostaria que o próximo fizesse as coisas como ele fez e fosse melhor, como ele foi. E que seja melhor como lo foi ele. Continuar com o legado. Continuem com o legado que Francisco deixou. Estejam todos com os pobres, os humildes, essencialmente com a justiça social, algo que ele repetia constantemente. Suponho que eles continuarão com esse legado. Que seguirão com esse legado. Espero que o novo Papa siga esse caminho, certo? Que vá lá, que se envolva profundamente na questão, especialmente agora com tantos conflitos no mundo. Espero que ele faça sua presença ser sentida, que se envolva com líderes políticos para aproximar as pessoas e que sempre defenda a paz, sempre construa pontes. A maioria deseja que quem assumir o trono dê sequência aos caminhos de Francisco. Está muito triste. Neste momento estamos muito tristes, com sentimentos contraditórios, sabendo que ele não estará mais conosco. Mas rezamos para que o próximo sucessor de sua santidade também seja capaz de preservar esse legado, para que o legado de Francisco na Igreja dure para sempre. É um Papa que, de alguma forma, com suas reflexões, com seus ensinamentos, com seu pensamento, o que ele fez foi, de alguma forma, começar a desafiar muitos líderes mundiais, desde pessoas muito simples até pessoas com muitas responsabilidades, que a Igreja não é apenas para um setor, mas que a Igreja é uma família que deve acompanhar todos. Que o próximo que vier também aí, que nós possamos recebê-lo com muito carinho, muito amor, muita gratidão. Pedir que ele continue dando seguimento no que o Papa Francisco deixou aí para nós. Para especialistas, a espera pelo conclave gera inúmeras discussões sobre o futuro da Igreja Católica. Tema do livro de Carlos Eduardo Cel, que é doutor em Sociologia. Francisco, ao buscar uma igreja que relativiza bastante o princípio da hierarquia, e que também relativiza, pelo menos, a aplicação das normas morais, ele desencadeou um debate muito intenso e muitas fraturas internas. Então, dentro da igreja, a sua atuação é muito polêmica. Eu diria que a igreja saiu um pouco mais dividida depois do pontificado de Francisco, o que faz com que o próximo conclave, que vai eleger o seu sucessor, deva ser um conclave mais demorado e mais tenso, porque as lideranças católicas, os cardeais principalmente, divergem bastante sobre se esse é o rumo que a igreja deve seguir no presente e no futuro. A Igreja Católica, ela se entende como uma instituição que é a mediadora entre Deus, entre Jesus Cristo e os seres humanos. Essa relação
não é apenas uma relação pessoal e direta, ela passa pela igreja e passa principalmente pelos sacramentos. Então a igreja é aquela instituição que através dos seus sacramentos oferece, digamos, a salvação de Jesus Cristo aos homens. Essa ideia é fundamental, senão a gente não entende o que é a Igreja Católica. Francisco foi o primeiro pontífice vindo da América Latina e durante 12 anos de pontificado promoveu uma profunda reconfiguração da igreja, tanto na sua estrutura interna quanto na sua atuação no mundo. O legado de Francisco, ele está dado. Então, esse é o primeiro fato. Seja quem for o pontífice eleito, nas próximas semanas, né, vai acontecer o conclave, ele terá que contar com a exuberância, a grandeza do Papa Francisco. Seja em termos de gestos, os gestos de simplicidade, por exemplo, né? As posturas de Francisco, que quebra protocolos, que rompe muitas vezes com aquilo que era tradição da igreja, ou tradicional na igreja, mas também nos seus ensinamentos. Então Francisco é uma figura que continua brilhando, e certamente o novo pontífice terá que considerá-lo de algum jeito. De acordo com estudiosos, o novo Papa enfrentará desafios complexos. Quais são os desafios? Eu acho que um grande desafio para o próximo pontífice é a reforma que Francisco desencadeou na igreja. Há uma reforma instaurada, há um espírito de reforma, aquilo que normalmente não se falava, que a igreja necessita de reforma permanente, passou a ser, eu diria, o espírito e letra do pontificado do Papa Francisco. Então o próximo pontífice terá que enfrentar o processo de reforma desencadeado por ele. Tanto aquilo que foi institucionalizado na forma de ensinamento oficial, que na Igreja Católica chama magistério, e uma vez que o Papa publicou um documento na forma de magistério, está publicado, é um ensinamento que permanece válido após a morte do Papa, terá que contar com isso, e obviamente terá que contar com um processo que Francisco desencadeou e inclusive deixou pronta uma agenda sobre o último sínodo, que leva adiante o projeto de reforma da Igreja. O Sumo Pontífice esteve à frente de temas relevantes. O Papa Francisco deixa também um grande legado a favor do meio ambiente. A defesa da Amazônia, tanto de seu equilíbrio ecológico quanto de seus habitantes, foi uma das grandes batalhas do jesuíta argentino. O pontífice buscou mobilizar os líderes mundiais para combater os grandes problemas enfrentados por esse vasto território. Uma palavra-chave do pontificado de Francisco, e eu diria que é talvez a palavra mais importante para entender o sentido do seu pontificado na igreja, é essa palavra sínodo. É uma palavra grega que significa caminhar juntos. Na prática, sínodos são assembleias, principalmente de bispos, que existem na igreja desde a antiguidade, desde o mundo antigo, desde o início da igreja. Os bispos sempre se reuniam coletivamente para discutir os temas polêmicos, as questões doutrinais e as questões organizativas da igreja. Então Francisco resgatou essa ideia. Não é que ela tenha desaparecido totalmente. O Concílio Vaticano II, por exemplo, é um tipo de sínodo, mas é um sínodo global, né? E sempre existem sínodos nas dioceses, mas ele transformou isso num princípio de governo. Podemos tentar traduzir a ideia de sínodo numa linguagem laica. O sínodo é uma espécie de mecanismo de democracia participativa. Francisco considerava a Amazônia um lugar representativo e decisivo, onde muitos interesses estão em jogo, e prometeu lutar contra sua devastação em resposta ao profundo sofrimento dos povos indígenas por suas terras, como explica direto de Roma, Luca Bassani. E diretamente aqui do Vaticano, o Papa Francisco, ele praticou aquilo chamado de ecologia integral, aquilo que protege a natureza e busca também o acolhimento aos pobres. Durante todo o seu pontificado de 12 anos, Francisco foi um dos papas mais reformistas em relação à proteção do meio ambiente, denunciando diretamente na Basílica de São Pedro todas as práticas que destroem o nosso planeta e que também acabam disseminando toda a pobreza ao redor do mundo.
exatamente por isso que Papa Francisco considerava destruir a natureza, poluir, o mesmo que pecar. E em diversas ocasiões participou de seminários e de conversas com líderes globais nos esforços visando diminuir a emissão de gases tóxicos à nossa atmosfera e a preservação do meio ambiente, principalmente no território da América do Sul, tendo a floresta amazônica como o coração de todas as suas orações. Sem Papa Francisco, a vaga do posto suscita questões que o Vaticano precisará encarar no próximo papado. O pontífice deixa nas páginas da vida assuntos que antes não eram abordados pela Igreja. A sua postura com relação a alguns assuntos políticos, a aproximação de determinados grupos religiosos, o fato de ele ser mais inclusivo e, sem dúvida, aquela frase, quem sou eu para julgar, não é? Ele sendo ali infalível, como muitos acreditam, a infabilidade do Papa, ele dizendo quem sou eu para julgar, isso denotou que Francisco tirava da posição de Papa aquela aura de infalibilidade e transformava a posição em algo muito mais próximo a um ministério dedicado àqueles que são os mais pobres, aqueles que são os que efetivamente buscam no Evangelho a sua paz e a sua esperança. Então, embora nós falemos que o ministério de Francisco foi voltado ali para uma igreja mais pobre, para os pobres, o que é mais importante é que nós não devemos entender como pobres somente aqueles que não têm recursos financeiros. Eu acho que esta é a mensagem fundamental de Francisco. Começa um novo capítulo na história da Igreja Católica. Enquanto não se sabe quem será o próximo líder religioso, o mundo rende homenagens a um homem que mudou o papado com o poder da ternura. O adeus de Papa Francisco deixa inúmeros ensinamentos e missão, que é manter viva a chama que ele acendeu no coração da Igreja. O potere é il servizio. O verdadeiro poder é servir, e exercer o poder mesmo para o Papa deve ser servir sempre mais. Sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce.